Bom dia, bom dia. Como vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Alô, alô, graças a Deus. Alguém na escuta? Bom dia. Ó, 16 participantes, mas eu já vou começar, porque hoje a gente tem muito para falar, tá? Na aula passada, a gente tinha começado a construir parágrafos de dissertação utilizando poemas, né? Aquela aula, eu vou continuar o conteúdo dela. A gente vai ter depois outras aulas para a gente inserir poemas, tá? Eu não vou continuar nessa aula em específico, por quê? Porque eu queria dar uma aula o mais rápido possível a respeito de como transformar uma dissertação em um bom artigo de opinião, tá? Quem vai fazer aí Uni-Evangélica, quem tem pretensão de ano que vem fazer Unicamp, UFO, tá? Esses vestibulares todos cobram artigo de opinião. E eu sei que, assim, a gente já teve aula de artigo, passei as características, mas vocês fizeram um pouco e muitos, assim, ficam perdidinhos na hora de escrever um artigo. Pensando nisso, eu montei essa aula para vocês verem o tanto de semelhança que existe entre o artigo e a dissertação e que é possível, sim, você, com uma boa dissertação, transformá-la em um excelente artigo, tá? Basta você fazer alguns ajustes que eu vou te ensinar na aula de hoje. Belezinha? Então, vamos lá, deixa eu colocar aqui o nosso material. Aqui, ó. Então, a gente vai ver como construir um artigo de opinião a partir da dissertação argumentativa do Enem. Eu coloquei aqui um quadro com as características, primeiro, da dissertação e depois, para a gente ver do artigo, para vocês verem como fazer essas alterações, tá bom? Ó, a primeira coisa que vocês têm que lembrar é que o artigo de opinião, ele apresenta título obrigatório em relação à dissertação argumentativa. Como fazer o melhor título possível? Vou ensinar para vocês agora. Ó, bem aqui tem uma redação nota 1000. Vocês estão vendo? Uma redação nota 1000 do ano passado do Enem. O que essa redação nota 1000 utilizou como repertório? Ela utilizou o período histórico da feudalização na Idade Média. Esse foi o repertório da introdução. Ela utilizou o repertório de cidadanias mutiladas do Milton Santos. Utilizou um repertório do Pierre Bourdieu, um sociólogo francês, e, beleza, utilizou esses três repertórios na construção do texto dela. Por que eu estou falando de título e revisando aqui os repertórios da redação? Porque o seu título será escrito com base nos repertórios que você colocar. Como assim? Olha que título bacana. Olha esses repertórios aqui, como é que vão ficar o título, ó. Um título bastante legal que vocês podem fazer rápido é vocês colocarem a preposição sobre, coloca aqui, ó, o repertório 1, coloca aqui, ó, um repertório 2, mais o núcleo do tema. Ó, como assim? Vamos supor que o meu tema seja violência contra a mulher no Brasil. Vamos supor que o tema seja esse. Contra a mulher no Brasil, né? E eu utilizei como repertório a Simone de Beauvoir,
Utilizei também como repertório sei lá, Paulo Freire. Beleza. Como é que ficaria um título, então, de uma redação dessa? Ficaria, ó, sobre Simone de Beauvoir, Paulo Freire e a violência contra a mulher. Ou então, para ficar um pouquinho mais curto, ó, sobre Beauvoir, Freire e a violência contra a mulher. Isso fica um excelente título, um título que percorre todo o seu texto. Olha no caso do título dessa redação aqui, nota 1000 do ano passado. Ela utilizou Idade Média, utilizou cidadanias mutiladas do Milton Santos, utilizou Bourdieu. O tema foi democratização do acesso ao cinema no Brasil, né? Como ficaria o título de uma redação dessa, então? Muito fácil. Sobre, ó, Milton Santos. Outro repertório aqui foi Pierre Bourdieu. Sobre Milton Santos. Pierre Bourdieu e o acesso ao cinema. Pronto. Fiz um título digno de boas redações, que reforça o meu projeto de texto e que tem tudo a ver com o que vai ser dito, né, no caminho argumentativo que eu vou seguir aqui no texto. Ah, eu posso falar da feudalização? Posso tirar, sei lá, o Milton Santos e falar sobre Idade Média, Pierre Bourdieu e o acesso ao cinema. Esse tipo de título, ele instiga o corretor, porque ele vai ficar, uai, qual é a relação entre Milton Santos, Pierre Bourdieu e acesso ao cinema? Aí ele vai ler e vai descobrir, né, a partir do seu artigo de opinião. Tá? Então, o título, meninos, é vocês fazerem basicamente isso. Tá? A introdução, a gente sabe que a introdução da dissertação tem contextualização, tese e problemáticas. No caso da introdução do artigo, o que vocês vão colocar? Máscara, contextualização, tese. Vocês estão vendo, então, ó, que não vai ter problemáticas, as problemáticas 1 e 2 que a gente ressalta, elas não aparecem no artigo de opinião. Só que, por outro lado, a máscara vai aparecer. Uma sugestão de máscara que eu dou para todo mundo, ó, que dá certo para todos os temas, é vocês utilizarem na condição de antropólogo. Tá? Ou antropóloga. Porque a antropologia, ela se debruça a qualquer assunto, qualquer área do conhecimento ligado à humanidade. Então, essa máscara vai funcionar sempre nas introduções dos artigos de opinião. Tá bom? Nesse caso, olha, vamos lá para a introdução da nossa dissertação e transformá-la em artigo. A gente tem aqui as duas problemáticas, né? Ó, tanto a concentração das salas de teledramaturgia em regiões mais desenvolvidas, quanto os exorbitantes preços de ingressos vendidos pela empresa mutilam a cidadania e consagram importantes simbologias de poder. Essas duas problemáticas aqui, elas vão ser retiradas porque eu não coloco as duas problemáticas no artigo de opinião, né? Eu vou colocar o quê? Vou colocar só máscara, contextualização e tese. Então, vamos lá colocar esses três aspectos aqui na introdução. Ó. Tá vendo que eu comecei a contextualização falando do feudalismo e eu não coloquei primeira pessoa? Lembra que a primeira pessoa tem que estar o tempo inteiro no artigo de opinião? Então, eu vou inserir aqui primeira pessoa nessa introdução. Ó. Lembro-me que a construção de feudos, muros que delimitavam determinada área no período da Idade Média, segregou milhares de pessoas e impossibilitou o acesso a bens que somente a nobreza podia usufruir. Semelhante a essa época, no contexto brasileiro contemporâneo, percebo
E o cinema é um dos inúmeros meios de democratizar a cultura, mas ainda é feudalizado. Bom, na condição de antropóloga, vejo que, infelizmente, grande parte da população continua alheia a esse serviço. Pronto, terminei a minha introdução. Opa! E agora se tornou uma introdução de artigo de opinião, tá bom? O que eu fiz aqui? Ó, vou colocar as alterações que eu fiz em negrito. Coloquei um verbo em primeira pessoa, né? Lembro-me. Depois coloquei outro verbo em primeira pessoa e coloquei a máscara, né? Pronto. Continuei, olha, com a contextualização, falando do feudalismo, continuei falando da tese, né, uma opinião a respeito da democratização do cinema, e coloquei a máscara. Então, transformei aí a minha introdução, que era artigo, ou que era dissertação, em introdução de artigo de opinião. Há alguma dúvida? Vocês entenderam? É fácil assim mesmo, tá? Não tem muito que ficar inventando aqui de firula, não. E aí, meninos, vamos então agora para os desenvolvimentos. Aqui eu coloquei uma tabela de palavras em primeira pessoa que vocês podem colocar no texto, tá? Caso vocês estejam sem ideias aí. Penso, acredito, observo, reparo, constato. Vai funcionar muito bem. Em relação ao desenvolvimento, eu falo que o desenvolvimento da dissertação, vocês têm que colocar essas 4 coisas aqui, né? A boa notícia é que o desenvolvimento do artigo também pode apresentar todas essas coisas, mas ele tem que apresentar mais uma coisinha, que é o quê? Interlocução, tá? Isso aqui basta ser apresentado uma vez no texto inteiro. Basta apresentar uma interlocução, já está ótimo. Então, a gente vai lá para o desenvolvimento, a gente vai colocar os verbos em primeira pessoa e vamos colocar interlocução, tá? Para ficar mais cara de artigo. Então, em primeiro lugar, a cultura é imprescindível para a identidade de um povo e, indubitavelmente, o cinema é uma fundamental ferramenta de inclusão e de propagação de valores sociais. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui já a primeira pessoa. Em primeiro lugar, observo, então, acredito, é melhor, acredito que a cultura é imprescindível para a identidade de um povo e, indubitavelmente, o cinema é uma fundamental ferramenta de inclusão e de propagação de valores sociais. Entretanto, de acordo com o geógrafo Milton Santos, no texto Cidadanias Mutiladas, a democracia, extremamente necessária para a fundamentação cultural do indivíduo, só é efetiva quando atinge a totalidade do corpo social, ou seja, na medida em que os direitos são universais e desfrutados por todos os cidadãos. Dessa maneira, prezado leitor, coloquei a interlocução. A concentração das salas de cinema em áreas com alto desenvolvimento econômico e o alinhamento de milhares de pessoas a esse serviço provam que não há democratização do acesso à cultura cinematográfica no Brasil. O que, a meu ver, marginaliza grande parcela da sociedade desprovida de recursos financeiros. E vocês estão vendo que eu alterei aqui quase nada, né, do desenvolvimento. Eu deixei o desenvolvimento como estava, coloquei verbos em primeira pessoa, acredito, a meu ver, para demarcar mais a minha opinião, a minha subjetividade, e coloquei aí um mecanismo de interlocução, utilizando o prezado leitor. Se você quiser fazer uma coisa assim, mais cara de artigo ainda, você pode colocar, por exemplo, que, sei lá, o Milton Santos, o último geógrafo que você teve contato, que você leu,
né? Ah, li um geógrafo na semana passada, Milton Santos, que fala no texto da Cidadanias Mutiladas, isso daqui, entendeu? Por exemplo, entretanto, ó, se vocês colocam assim, entretanto, semana passada, ao ler o geógrafo Milton Santos, no texto Cidadanias Mutiladas, percebi que a democracia, tá vendo? Ó, vamos supor que vocês coloquem assim. Pronto. Transformei ainda mais com cara de artigo de opinião, que agora eu trouxe uma experiência da minha condição de antropóloga, que é o quê? Ler Milton Santos. Tá? Então, vocês estão vendo, as alterações são muito poucas e é legal porque vocês que saem bem na dissertação, vocês têm uma base maior agora para a construção do artigo de opinião. Tá bom? Em relação ao D2, meninos, vai ser a mesma coisa. Vocês vão continuar com a estrutura de tópico frasal, repertório, opinião e fechamento, mas aí a interlocução, que eu já coloquei no D1, eu nem preciso colocar mais o D2. Então agora é basicamente fazer o quê? Continuar com essa estrutura aqui, só que colocar a primeira pessoa, né? Olha como é que vai ficar. Outro sim. Noto que os preços abusivos de ingressos, a divisão das salas em categorias de conforto e a proibição de entrada de bebidas e alimentos que não sejam vendidos no estabelecimento dividem ainda mais a sociedade. Isso pode ser explicado pelo teórico Pierre Bourdieu, o qual afirma que todas as minúcias de um indivíduo constituem simbologias que são constantemente analisadas pelo corpo social, isto é, o poder de compra, as características pessoais e o acesso a bens e serviços refletem quem é o homem para outrem. Dessa forma, vou pegar um verbinho ali, ó, verifico. Dessa forma, verifico que o alto custo praticado pelas redes cinematográficas violenta simbolicamente aqueles que não conseguem contemplar as grandes telas e aumenta a desigualdade. Tá vendo o que eu fiz aí? Coloquei só 2 verbos em primeira pessoa, tá? Já ficou com cara de artigo. Se vocês quiserem utilizar uma outra maneira aqui, ó, de estabelecer interlocução, vocês podem fazer perguntas retóricas. Como assim? Dividem, ó, você colocou os problemas aqui, né? Dividem ainda mais a sociedade brasileira. Não é verdade? Quando vocês colocam isso, vocês estabelecem de novo uma pergunta retórica que não precisa ser respondida. É um mecanismo de interlocução. Tá bom? Então, já ficou aí esse parágrafo com cara de artigo. Isso aqui é opcional, tá? Já usei aqui uma interlocução, eu não preciso usar novamente. E agora, meninos, vamos para a conclusão. A conclusão, ela é feita da seguinte forma, ó, tá vendo? Conclusão. A conclusão da dissertação, você retoma a tese, coloca a primeira proposta, a segunda proposta e retoma um repertório, né? Aqui na conclusão, você também vai retomar o tema ou a tese, mas você vai apresentar apenas uma proposta de intervenção, porque o artigo de opinião ele não se interessa pelas propostas de intervenção, tá? Então, você vai apresentar apenas uma proposta. Então, proposta de intervenção e com menos de 5 elementos. Enquanto a proposta lá no Enem vai ter agente, ação, modo, efeito, detalhamento, a proposta aqui do artigo, ela vai ter poucos elementos. Ela não é tão importante assim, tá? E o que mais que vocês vão colocar? Retomada de vários repertórios. Vocês não vão retomar só um repertório, vocês vão retomar, se der, todos os repertórios do texto, tá? Se não, retomam uns 2, mas mais de um repertório. Tá? E vocês vão também terminar com uma frase de efeito.
Belezinha? Então, a conclusão do artigo é um pouco mais complexa que a conclusão da dissertação argumentativa, já que ela vai exigir muito mais disso daqui de vocês, tá? Retomar o tema, colocar uma proposta só, retomar vários repertórios e apresentar uma frase de efeito. A frase de efeito, eu já trouxe aqui uma frase para vocês que vai dar certo em todos os temas, tá? É uma frase do Milor Fernandes, que é essa daqui, ó. O Brasil tem um enorme passado pela frente. O Brasil tem um enorme passado pela frente. O que vocês vão colocar? Vocês vão apresentar uma proposta de intervenção e vocês vão colocar que, caso a proposta não seja adotada, o Brasil, parafraseando Milor Fernandes, terá um enorme passado pela frente. Assim você termina já impactando o corretor com uma frase de efeito, tá? Então, esse é o repertório que vocês vão utilizar, vai dar certo em todos os temas, tá? Como frase de efeito na conclusão. Então, meninos, ó, vou até copiar isso daqui para a gente fazer tudo isso agora no nosso parágrafo de conclusão, ó. Tudo isso daqui. Ó, primeiro, ele não retomou a tese, vocês estão vendo? Essa redação nota 1000 já começou direto com os problemas, com a proposta de intervenção. Então, eu vou retomar a tese aqui. Portanto, qual é a tese? A tese é essa daqui, ó. O cinema, ele precisa democratizar a cultura, mas ele ainda é feudalizado. Apenas poucas parcelas da sociedade têm acesso ao cinema, né? Então, eu vou retomar isso. Portanto, colocar um verbo aí em primeira pessoa, constato que apenas pouca parcela, vou colocar aqui, que apenas setores mais abastados da tessitura social têm acesso ao cinema. Aqui começa a proposta de intervenção, né? Isso daqui eu vou deixar do jeito que está, coloquei verbo em primeira pessoa e retomei a tese. Então isso daqui já foi feito, ó. Isso daqui não tenho que fazer mais. Agora, eu tenho que pegar as propostas e colocar apenas uma proposta, tá? Com menos de 5 elementos. Aqui, ele colocou iniciativa privada em uma proposta e depois ele colocou a Ancine, tá? Vamos supor que eu queira ficar com essa primeira proposta apenas, da iniciativa privada. Então, eu já vou excluir essa proposta aqui da Ancine, tá? É para ter só uma proposta mesmo. Então, excluir a proposta da Ancine. E vou deixar essa daqui. Logo, cabe à iniciativa privada, em parceria com os estados e municípios, promover a interiorização da sala de teledramaturgia por meio da construção de novos empreendimentos em áreas distantes dos polos econômicos e da redução dos custos para o consumidor de baixa renda, incentivando, então, a cultura mais democrática. Está vendo que é uma proposta com 5 elementos? Eu vou tirar um desses elementos para não ficar muito cara de Enem, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, cabe à iniciativa privada, em parceria com os estados e municípios, promover a interiorização das salas de cinema e a redução dos custos para o consumidor de baixa renda, a fim de incentivar a cultura mais democrática. Pronto. Cultura mais democrática. Coloquei a proposta de intervenção, ó, bem mais curta, mais enxuta, não tem modo aqui da proposta de intervenção, então ela não tem os 5 elementos, então fiz isso daqui que eu esperava fazer. Tá vendo? Agora, eu preciso retomar os vários repertórios. Os repertórios que eu utilizei aqui foram Pierre Bourdieu, que fala que as características pessoais e o acesso a bens e serviços refletem quem é o homem para outrem.
né? Ele está dizendo aqui que todas as minúcias de um indivíduo constituem simbologias que são constantemente analisadas pelo corpo social. E aqui ele colocou o Milton Santos falando da cidadania mutilada, né? E aqui falou da feudalização. Eu vou retomar, então, o repertório da feudalização, eu acho mais fácil, e vou retomar o repertório das cidadanias mutiladas. Eu acho um pouco difícil retomar esse repertório do Bourdieu na conclusão. Então, vou retomar só esses dois. Olha como é que vai ficar. Ó. Vou colocar bem aqui depois da proposta, né? Desse modo, a cidadania dos cidadãos brasileiros será menos mutilada em conformidade a Milton Santos, e o cinema não mais será análogo à construção dos feudos. Tá? Coloquei aí a retomada de 2 repertórios. Então, retomada de vários repertórios também foi feito corretamente. E agora, preciso só colocar a frase de efeito. A redação tinha terminado com essa frase de efeito aqui, né? E eu vou terminar com a frase de efeito do Milor Fernandes. Ó. Caso essa realidade não seja alterada, o Brasil terá um enorme passado pela frente, parafraseando vou colocar assim fica melhor, ó. O Brasil, parafraseando Milor Fernandes, terá um enorme passado pela frente. Coloquei a frase de efeito. Tá vendo? Então, aqui agora, meninos, ficou uma conclusão com cara de artigo que o corretor jamais vai lembrar que você está se baseando no modelo Enem. Tá? O legal dos artigos, os artigos de opinião bem escritos, são aqueles que a gente lê, a gente não lembra em nenhum momento da dissertação. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Isso aqui tudo eu adicionei, né? E vamos ler o texto inteiro para vocês verem o tanto que ficou a cara de artigo. Só uma coisa aqui, olha, que faltou eu falar. Em relação aos conectivos, eu falei que na dissertação os conectivos, eles sempre vão iniciar os períodos, né? Você coloca ponto final, coloca conectivo. Aqui no artigo de opinião, os conectivos não aparecem sempre, tá? Principalmente no início do D1. É muito comum a gente ver tanto o D1, às vezes a conclusão, sem conectivos nos artigos de opinião. Então, pronto, ó, conectivos não aparecem sempre. Retirar o conectivo e abre o D1, né? E vamos retirar outros conectivos aí da redação. Então, vamos lá para ficar com mais cara ainda de artigo, ó. Vou tirar, então, esse em primeiro lugar. Vai ficar aí, acredito, né? Depois eu vou deixar o outro sim. E vou deixar aqui o portanto, só que vamos tirar alguns conectivos daqui de dentro dos parágrafos, para não ficar tão essa coisa, né? Enem. Deixa eu ver aqui um conectivo que eu posso retirar. E ó, vou tirar esse dessa forma. Aí verifico o quê? Tá? E aí, pronto. Já tirei o conectivo do D1, já tirei outro conectivo, já tá bom, não fica com essa coisa repetitiva de conectivo o tempo todo.
Vamos agora ler o nosso texto, que antes era uma dissertação e agora é um artigo. O título dele, então, ficou... Deixa eu só aumentar aqui a letra, para a gente ler bonitinho. Ó, o título ficou: Sobre Milton Santos, Pierre Bourdieu e o acesso ao cinema. Lembro-me que a construção de feudos, muros que delimitavam uma determinada área no período da Idade Média, segregou milhares de pessoas e impossibilitou o acesso a bens que somente a nobreza podia usufruir. Semelhante a essa época, no contexto brasileiro contemporâneo, percebo que o cinema é um dos inúmeros meios de democratizar a cultura, mas ainda é feudalizado. Na condição de antropóloga, vejo que, infelizmente, grande parte da população continua alheia a esse serviço. Acredito que a cultura é imprescindível para a identidade de um povo. Indubitavelmente, o cinema é fundamental ferramenta de inclusão e de propagação de valores sociais. Entretanto, semana passada, ao ler o geógrafo Milton Santos, o texto Cidadanias Mutiladas, percebi que a democracia, extremamente necessária para a fundamentação cultural do indivíduo, só é efetiva quando atinge a totalidade do corpo social, ou seja, na medida em que os direitos são universais e desfrutados por todos os cidadãos. Dessa maneira, prezado leitor, a concentração das salas de cinema em áreas com alto desenvolvimento econômico e o alheamento de milhares de pessoas a esse serviço provam que não há democratização do acesso à cultura cinematográfica no Brasil, o que, a meu ver, marginaliza grande parcela da sociedade desprovida de recursos financeiros. Outro assim, noto que os preços abusivos de ingressos, a divisão das salas em categorias de conforto e a proibição de entrada de bebidas e alimentos que não sejam vendidos no estabelecimento, dividem ainda mais a sociedade, não é verdade? Isso pode ser explicado pelo teórico Pierre Bourdieu, o qual afirma que todas as minúcias de um indivíduo constituem simbologias que são constantemente analisadas pelo corpo social. Isto é, o poder de compra, as características pessoais e o acesso a bens e serviços refletem quem é o homem para outrem. Verifico que o alto custo praticado pelas redes cinematográficas violenta simbolicamente aqueles que não conseguem contemplar as grandes telas e aumenta a desigualdade. Portanto, constato que apenas setores mais abastados da tessitura social têm acesso ao cinema. Logo, cabe à iniciativa privada, em parceria com os estados e municípios, promover a interiorização das salas de teledramaturgia e a redução dos custos para o consumidor de baixa renda, a fim de incentivar a cultura mais democrática. Desse modo, a cidadania dos cidadãos brasileiros será menos mutilada. Cidadania dos cidadãos ficou um pouco repetitivo, né? Eu vou colocar indivíduos. A cidadania dos indivíduos brasileiros será menos mutilada, em conformidade a Milton Santos, e o cinema não mais será análogo à construção dos feudos. Caso essa realidade não seja alterada, o Brasil, parafraseando Milor Fernandes, terá um enorme passado pela frente. Pronto. Gente, você não vai lembrar em nenhum momento de que isso foi uma dissertação. Tá? Em relação à proposta de redação dessa semana, o que vocês vão fazer então? Vocês vão pegar essa redação aqui, olha, que vocês já fizeram uma dissertação dela, a inclusão da tecnologia no contexto educacional brasileiro em período de distanciamento social. Eu passei essa dissertação? Eu acredito que sim. Vocês vão pegar essa dissertação, que inclusive já foi corrigida, vocês vão fazer essas alterações aqui, com base no que a gente fez nessa aula, ou com base no que está nessas orientações aqui, olha, tá? E vão entregar do mesmo tema, só que mudando o gênero, tá bom? Uma forma aí de vocês ganharem tempo, né? Não precisa escrever o texto inteiro, ele já está escrito, a dissertação já foi enviada e corrigida, basta transformá-la em artigo e enviá-la novamente para a correção, tá? É só isso que eu quero de vocês nessa semana. Alguma dúvida em relação ao que foi feito aqui nos parágrafos? Vocês perceberam que o grosso, ele continuou, a gente só fez algumas alterações. Tá de boa, está tranquilo.
Belezinha? Se tá de boa, então vamos terminar por aqui. Espero que vocês consigam alterar as dissertações de vocês. O segredo mesmo é colocar verbos em primeira pessoa o tempo todo, tá? De cabo a rabo ali no texto, vai funcionar. E é isso. Então, um beijo no coração, uma boa semana aí para todo mundo e até semana que vem.